Olá, leitora! Olá, leitor! Meu nome é Kátia Queradia, eu trabalho com literatura e contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da obra Noite Sem Fim, de autoria de Agatha Christie, com a tradução do Bruno Alexander. Noite Sem Fim, de Agatha Christie, é um romance policial escrito em 1967 e narra em primeira pessoa a história de Michael Rogers, a partir do seu encontro amoroso com Ellie Guttman. Conforme o livro progride, o romance entre os dois também o faz. Conhecemos melhor Ellie, uma rica e solitária herdeira norte-americana, e acompanhamos os planos do casal, que sonha e vive em um lugar conhecido como Campo do Cigano. O primeiro encontro de ambos se dá justamente no famoso campo, no dia em que Mike assiste ao leilão do lugar. Ficamos sabendo que o lugar é visto como amaldiçoado, o que faz com que os valores de partida sejam baixos. Com a ideia de conhecer pessoalmente o lugar, Mike sobe até a propriedade e se encontra com Ellie, por quem afirma apaixonar-se de imediato. A paixão é recíproca e os dois voltam a se encontrar. Progressivamente, os reencontros acontecem, sempre permeados por desejos e sonhos de riqueza, em especial a construção de uma casa dos sonhos, projetada pelo amigo de Mike, o arquiteto Santonix. Não demora até que Mike e Ellie se casem às escondidas, dado que, por serem de classes sociais muito diferentes, a família de Ellie não aceitaria. Quem os ajuda é uma governanta e amiga de Ellie, a Greta. Depois do casamento, eles começam a construir a casa sonhada, onde passam dias felizes, apesar de Ellie passar a ser seguida e ameaçada por uma cigana, que reclama a casa de Ellie para si. Greta, embora não seja benquista pelo narrador, passa a morar com Ellie. A vida do casal acontece de maneira encantadora, até que subitamente Ellie é encontrada morta. A investigação é toda feita pelo leitor, que deduz e depois tem a confirmação de que Ellie foi morta por horas. Eu não vou contar quem assassinou Ellie, não é mesmo? Agatha Christie nasceu em 15 de setembro de 1890 em Torquay, na Inglaterra. Passou a usar o sobrenome Christie em 1912, quando conheceu Archibald Christie, seu primeiro esposo, um aviador. Eles se casaram na véspera do Natal de 1914 e tiveram uma única filha, Rosalind, em 1919. A carreira literária de Agatha começou depois que sua irmã a desafiou a escrever um romance. O Misterioso Caso de Styles, de 1920, foi escrito próximo ao fim da Primeira Guerra Mundial. Foi o seu primeiro romance publicado e teve uma boa acolhida da crítica. Nesse romance, aconteceu a primeira aparição de Hercule Poirot, o detetive que estava destinado a se tornar o personagem mais popular da ficção policial desde Sherlock Holmes. Bruno Alexander, o tradutor desse livro, nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1975. Ele estudou arquitetura, mas não exerceu a profissão. Bruno sempre gostou de ler e escrever. O interesse específico por tradução veio pela ideia de poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, só com computador e internet. O desafio de traduzir a ficção está entre os seus trabalhos prediletos, em especial quando falamos de ficção no universo envolvente de Agatha Christie, autora de quem ele já traduziu 17 livros. Agatha Christie é a autora mais publicada de todos os tempos, atrás apenas de William Shakespeare, considerado o maior dramaturgo de todos os tempos, e da Bíblia, livro base de duas das três principais religiões monoteístas. Essa informação por si só já é um trunfo para convencer qualquer futuro leitor. Um sucesso editorial tamanho não pode ser, ou não deveria ser, ignorado. Além disso, o romance policial é muito relevante quando consideramos o importante processo de transformar um aluno em um leitor literário, porque, dada a sua natureza instigante, fomenta a curiosidade e o desejo de conhecer o final. Você não vai desistir até saber quem matou Ellie. Para além da fruição e do desenvolvimento do hábito leitor, nós queremos que alguns outros aspectos da literatura de Agatha Christie devem ser destacados, como seu caráter interdisciplinar e intertextual e o protagonismo de uma escritora de massa durante o século XX, dados os seus impressionantes números editoriais. O romance policial é um gênero inaugurado em 1841 por Edgar Allan Poe e consiste em livros com enredos de mistério em torno de um crime. Geralmente, desvendá-lo é o principal mote da obra, que conta com a ajuda de um detetive. Os romances policiais seguem uma fórmula:
Há um crime, vários suspeitos, um detetive e pistas. Esses elementos devem estar bem desenvolvidos e entrelaçados de forma que o leitor somente chegue a descobrir o criminoso e o motivo do crime juntamente com o detetive ou com o narrador ao final do livro. A fórmula é simples e mexe com duas faculdades profundamente humanas e irmãs: o engenho e a curiosidade. Assim, em qualquer época em que houver seres humanos, os romances policiais terão muito espaço. A genialidade de Agatha Christie é perceptível a cada livro. Sabe-se que tudo para resolver o enigma proposto será apresentado a cada capítulo, porém o leitor não consegue juntar sozinho as peças todas ali para montar completamente o quebra-cabeça, e por isso o verdadeiro culpado e seus motivos são esclarecidos no final, quando tudo fica amarrado. Não é o tipo de livro que dê para pular partes e chegar ao final, porque cada informação completa uma pista. Os dados não são aleatórios, não estão ali para cumprir um estilo literário de época, estão fazendo parte do conjunto. E apesar de o livro ser uma ficção, a verossimilhança e a veracidade das informações que dão base ao enredo dão toda a credibilidade ao crime. O leitor se convence de que é algo que realmente poderia ter acontecido. Será que eu consegui mostrar por que esse livro é tão legal e você definitivamente deveria lê-lo? Então, boa leitura!